Fala pessoal, como que vocês estão hoje? Eu espero que bem, num formato diferente, porque a gente gosta de fazer coisa diferente. Só que fazer coisa diferente não quer dizer que é uma coisa simples, é uma coisa que não é complicada. E aí quando você tenta fazer uma coisa que não é complicada e ela é simples, aí que começa o desafio de quem? De quem é o fundador da empresa, aonde ele tenta deixar os processos, os todas as operações de um negócio e a prestação de serviço e o que o cliente recebe de forma simples, não de simplória, de simples de usar. Eu dei essa introdução porque eu estou aqui com duas pessoas ilustres que eu tive o prazer de conhecer, que é o Jader Souza e o Luiz Eduardo Marijetic. É isso aí. É assim que fala? Mari Jetic. Ah, beleza. Isa, assim quando a gente, como a gente está fazendo um formato diferente, gente, pode ter um delay aqui do nosso time para que a gente troque as câmeras no momento que a gente for falar. Então, o que é essa possibilidade que a gente colocou para você, gente? Porque aqui a gente está fazendo um podcast de Marco Zero. O que é esse podcast de Marco Zero? Podcast de Marco Zero é quando você inicia um projeto, só que as pessoas não sabem ainda o que é aquele projeto de verdade, ainda. Então, eu acredito que nada melhor que você só usufruir de um serviço de uma empresa é conhecer o que ela tem de melhor, é conhecer o porquê ela existe, o propósito, antes daquele número de CNPJ que todo mundo faz, né? Porque quando existe um empreendedor que trabalha em um negócio e esse negócio existe propósito, gente, o atendimento é outro, o serviço é outro, eu sou prova viva disso. Beleza? Então eu tô aqui para conversar com o Jader Souza e o Luiz Eduardo Marijetic, são fundadores do portal Não Complica. Sejam muito Muito bem-vindos! obrigado, Cleverson. Pô, aqui você no papel de diretor aí tá sensacional, Ah, cara. eu Bem que agradeço. legal. Agradeço toda a equipe aí também. Vamos junto conversar aqui. E pra gente é uma honra, uma diversão falar sobre isso. E quando você fala de propósito, tem tudo a ver com o que a gente acredita e com o que a gente fala todos os dias. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Foi um prazerzaço te conhecer. Parece que a gente se conhece há mais tempo. Então a gente está muito feliz de estar aqui. Maravilha. Bom, primeiramente, cara, antes de dar o start, o pontapé inicial, da gente mergulhar na história de vocês e na história do próprio propósito, eu acho que a gente tem que conhecer a pessoa, né? Porque por trás de todo CPF existe um CNPJ, o CNPJ é CPF, e assim. Ah, não, mas você não pode misturar as duas coisas. Você não pode levar problema da empresa para casa. Cara, isso para mim, na minha visão, ela não existe. Você é uma pessoa só, você pode, né, orientar as suas emoções para não descontar no próximo quando você não leva algo para casa, mas você é a mesma pessoa. É Então, o difícil. propósito que você tá ali dentro de você é o que você vai carregar na tua empresa, a sua missão, a sua visão, os seus valores. Mas antes disso, é a união de dois sócios nasceram diferente, com ideias diferentes, mas decidiram se unir para um só propósito. Isso é foda demais, É. na minha opinião. Então, antes da gente começar aqui, né, pelo portal Não Complica, eu gostaria de saber de vocês quem é o Jader antes, né, da Não Complica e quem é o Luiz, né, antes da Não Complica. Me diz aí. Então vamos lá. Obrigado, Cleverson, novamente. Recebemos esse convite com uma alegria imensa de estar aqui. Projeto que tem uma sinergia muito boa, né, entre a Toca e as suas ideias. A gente, como o Luiz falou, né, elas convergem muito bem. Então a gente está extremamente animado. E falando um pouquinho da minha história, sem muito floreio, né, assim, a gente tem muitas coisas que são parecidas, né. Eu e o Luiz, a gente é muito parecido em algumas coisas. Então a gente está na área da saúde há muitos anos, trabalhando na área da saúde. A gente trabalhou voltado para a parte de distribuição dos materiais médicos, mas a gente também já atendeu na parte de convênios, né? Eu trabalhava em hospitais, né? O Luiz também trabalhou em hospitais, né, Luiz? Também. A gente então tem essas questões em comum.
E ao longo do tempo a gente foi estudando e acabou ficando muito focado mesmo na área da saúde, né? Estudamos para isso, então eu estou trabalhando nessa área já fazem uns 20 anos, mais ou menos. E acho que eu vou permanecer. Então, assim, a Luiz fala muito disso e eu carrego comigo. A pessoa que escolhe trabalhar na área da saúde, ela tem uma luz diferente, né? Ela tem... como é que você fala, Luiz? Um chamado diferente. É um chamado diferente, porque não é fácil lidar com doença, lidar com pessoas que estão sofrendo, e nós somos pessoas do bem, né? A gente olha para isso e não consegue ficar bem, né? A gente tenta ajudar sempre. Então, as pessoas que trabalham na área da saúde, elas têm esse chamado. E nós temos isso muito bem alinhado com o nosso propósito. Então, eu não trabalho na linha de frente, né? Eu sou enfermeiro de formação, mas eu não trabalho na linha de frente. Mas, assim como o Luiz, a gente carrega algumas coisas desse propósito e a gente resolveu aplicar isso dentro da Não Complica. Acho que essa é a minha história resumida aí. Maravilha. E aí? E a tua? Cara, hoje a gente fala, né, a gente tem alguns módulos e eu falo de comunicação, né? E só para contextualizar e falar um pouco da minha história, meu pai faleceu em 2018, mas ele era radialista. Sempre trabalhou em rádio, em TV, comunicação, e eu sempre acompanhei, né? Mesmo indiretamente, ou às vezes assistindo dentro do estúdio. E eu nem imaginava que um dia eu fosse falar sobre comunicação. Bom, você sabe que eu tenho um podcast onde eu levo os médicos, onde os dentistas, e eu jamais imaginei que eu ia falar sobre isso. Eu via sempre meu pai trabalhando, buscando patrocínio para os programas dele, e hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa, cara. É muito louco isso. Mas eu nasci em São Paulo, eu jogava bola lá, vim para Curitiba, acho que foi em 99, também para jogar bola, não deu certo, obviamente, estou aqui, né? Também se desse certo, acho que eu já estaria aposentado, já não estaria jogando mais. Não deu certo e eu entrei na área da saúde como um estagiário, em 2001, acho, se eu não me engano. E dali para frente eu não saí mais. E a gente sempre fala, né, quem trabalha na área da saúde é que nem quem trabalha em banco. Geralmente, se trabalhou uma vez, você não vai sair mais dessa área. Coitado dos banqueiros. E vai ficar, é difícil, é muito específico, Na né? minha opinião, nada contra, né? Mas, nossa, deve ser, bom, enfim, né, cara? Cada um tem o seu, né? Mas... E foi bem isso que aconteceu, porque o mercado da saúde, quando a gente vai contratar, a gente tem uma equipe grande, tanto eu quanto o Jade, quando a gente vai contratar, é difícil contratar, porque é um mercado muito específico. E eu me vi assim. Então eu cresci na área da saúde desde então, tenho 25 anos na área da saúde. Eu trabalhei em todos os setores da área da saúde, né? Desde no mercado público, em hospital escola, mercado privado, convênio, hospital, agora na distribuição de produtos. Trabalhei com auditoria médica para grandes convênios, então eu tive a oportunidade de me relacionar por muito tempo com muitos médicos, com muitos dentistas ao longo desses 25 anos, e mais de 15 anos, mais ou menos, uns 16 anos, trabalhando com vendas de serviço, produtos e na gestão comercial. Então, nessa na área área da saúde sempre. E então, por isso que a gente viu tanta coisa e acho que talvez tenha chegado o momento da gente dividir um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos aí. Legal. E daí, vocês se conheceram. Aconteceu uma explosão de estrelas e, meu Deus, vamos abrir uma empresa. Pior que não cara? foi. Eu conheci o Jader, acho que, bom, a gente começou a trabalhar junto em 2019. Setembro de 2019. Só que eu já conheci o Jader antes. A gente se encontrava nos centros cirúrgicos dentro aí. De cirurgia. Dentro de sala cirúrgica. A gente estava nos hospitais, eu por uma empresa, ele por outra, a gente já se conhecia assim, mas não tinha, só se cumprimentava, trocava favores ali e estava tudo certo. Até chegar 2009, onde a gente se conheceu e foi trabalhando junto, e hoje tenho a honra de ter um gênio como irmão e trabalhar junto com ele. Eu discordo. Eu discordo, né, da minha pessoa mesmo, você falando de mim. Um gênio acho que é muito. Mas, assim, a gente tem alguns pontos muito interessantes, porque, assim, a gente discorda muito, só que a gente aprendeu a se comunicar, a discutir os problemas e a chegar num ponto de
de convergência. A gente discorda muito, mas busca resolver as coisas juntos e acho que para ter uma empresa, assim, é a minha primeira empresa, né? O primeiro CNPJ que eu estou envolvido no contrato social, né? E a gente está um ano e alguma coisa nesse projeto, e a gente já teve desafios assim que tiram o empreendedor do sério, né?